Quem nunca recebeu uma crítica ou no mínimo um comentário estranho quando você decidiu economizar, juntar dinheiro, mudar de vida ou até sair das dívidas? Pode ser que tenham te chamado de mão de vaca, de muquirana, falar que você está querendo ser mais do que os outros ou até fazer aquele comentário num tom de deboche sobre alguma meta que você tem. Infelizmente, receber críticas é uma coisa comum quando você decide dar um rumo diferente para a sua vida financeira. E é sobre isso que nós vamos conversar nesse vídeo. Eu vou compartilhar com você algumas coisas que me ajudam a lidar com críticas e que eu uso elas até hoje. Eu já recebi críticas no meu local de trabalho, de colegas e até mesmo na minha família. Então, quando eu falo que é uma coisa comum, de fato é, mas isso não significa que deveria ser e que a gente precisa se acostumar com isso ou reproduzir esses comportamentos. O primeiro ponto que eu entendi é que nós sempre seremos criticados quando decidimos fazer aquilo que é diferente do que a maioria faz. E a maioria não precisa ser uma grande população, pode ser aquele círculo de convivência que você tem. Se as pessoas que você convive estão naquele círculo de trabalhar para pagar contas e se acostumaram a estar com o nome sujo, quando você decide sair dessa bolha, é comum que elas achem isso estranho e te critiquem por isso. E é daí que começa aqueles comentários negativos e até aqueles testes para realmente saber se você está no foco. Eu já vivi isso de várias formas, me conta se também já aconteceu com você, mas eu já senti na pele o que é uma pessoa saber de um objetivo, de uma meta que você tem e para te provocar, ela usa de diversas formas para tentar tirar o seu foco. Falando sobre dinheiro, cuidado. Se você é a pessoa que fala, olha, esse final de semana eu prefiro ficar em casa porque eu estou economizando para sair das dívidas, e a resposta que você tem é, deixa isso para lá, devo, não nego, pago se puder, ou resolve isso depois, só se vive uma vez, a gente morre e não leva nada, vamos aproveitar a vida. Tome cuidado, porque essa pessoa é alguém que claramente não está disposta a ajudar você a alcançar os seus objetivos. E pode ser que ela até queira te ver bem, mas não melhor do que ela. O segundo ponto que eu entendi e que me ajuda a lidar com as críticas e que eu faço questão de compartilhar com vocês é que quando falamos dos outros, estamos falando de nós mesmos. Por isso, se você é uma pessoa que decidiu que vai sair das dívidas ainda esse ano, que está investindo para comprar sua casa ou decidiu que vai organizar sua vida financeira e ficou meio para baixo nesses últimos dias porque alguém te criticou ou porque você se sente sem apoio, pense que a pessoa que te criticou, que debochou de você ou desacreditou de você, ela falou mais dela do que sobre você. Talvez essa pessoa te admire e ela queira ter a dedicação e a iniciativa que você está tendo, mas ela não consegue. E para se defender, ela te critica como uma forma de esconder as suas próprias fragilidades. Por isso, não permita que um comentário negativo, uma crítica que você recebe, te tire do jogo e te impeça de ter uma vida financeira melhor. E lembre-se disso também antes de fazer uma crítica a uma outra pessoa. E junto com tudo isso, um outro ponto que também me ajuda muito a lidar com as críticas é ter muita clareza daquilo que eu não quero mais em minha vida. Eu sempre fui muito observadora e um tanto inconformada desde pequena. Mas, apesar de hoje eu ter consciência da importância de você ter clareza do que você quer, nem sempre eu tive clareza do que eu queria para minha vida. Mas aquilo que eu não queria, isso sempre eu tive bastante certeza. Ainda quando eu era adolescente, por exemplo, eu não tinha clareza, não tinha certeza do que eu queria como profissão, qual era a carreira profissional que eu queria. Mas eu sabia muito bem que eu queria ter dinheiro para comprar aquilo que eu quisesse e na hora que eu quisesse, quando eu quisesse. E se eu decidisse por não comprar, seria por uma opção e não por uma necessidade. Isso para mim sempre foi muito bem claro. Eu lembro de ainda adolescente já ter construído essa frase na minha cabeça. E eu percebo que para quem não tem clareza para onde quer chegar, saber aquilo que não quer já é um grande passo. E isso me ajudou a lidar com as críticas porque eu observo a pessoa que me critica. Se a pessoa que está fazendo uma crítica à minha pessoa, ela é uma pessoa que não é exemplo para mim, que não tem uma vida na qual eu admiro, que não está no local onde eu quero estar, ou se ela não tem a vida financeira, falando de finanças, né? Se ela não tem a vida financeira que eu quero ter para mim e ela não conhece a minha realidade, ou seja, não pode me agregar de alguma forma,
por que eu daria ouvidos para essa pessoa? E existem sim críticas que são construtivas e é fundamental que a gente seja humilde o suficiente para poder ouvir, receber essas críticas e poder mudar aquilo que for necessário, se for necessário. Mas a gente também precisa aprender a analisar de onde vêm essas críticas e se de fato são críticas construtivas, porque a grande maioria pode ser somente comentários para tentar te derrubar. E se você não aprende a fazer essa análise, você pode permitir que qualquer comentário que chegue até você tire o seu foco. Além de tudo isso, tem um outro ponto que também ajuda você a lidar com as críticas quando você está nessa fase de melhorar a sua vida financeira, que é você não contar os seus projetos financeiros para os outros. Tem quem defenda, já vi isso em alguns canais aqui no YouTube e na internet como um todo, que quando você faz um compromisso público, quem faz um compromisso público tem mais chances de conseguir realizar alguma coisa. Isso pode ser que até funcione para você ou para uma outra pessoa, mas pelo menos para mim isso nunca funcionou. Eu sou uma pessoa que eu prefiro primeiro fazer alguma coisa antes de contar para os outros. As pessoas normalmente vão descobrir através dos resultados, depois que aquilo já está acontecendo. As pessoas que sabem de algum projeto pessoal meu são pessoas que têm a minha confiança, não é qualquer pessoa. E na prática eu aprendi que não é somente os nossos projetos que devem ser contados somente para pessoas que a gente realmente confia, mas as conquistas também. Na época que eu alcancei os meus primeiros 100 mil reais, que para mim era uma conquista muito grande, era uma meta que eu tinha, naturalmente eu senti vontade de compartilhar com alguém. E eu escolhi de forma errada comentar isso com uma colega de trabalho. Mas o assunto surgiu porque nós já estávamos falando sobre algo nesse sentido. Falávamos sobre dinheiro, sobre investimento, sobre algumas conquistas. É uma conversa natural. E aí, no meio dessa conversa, eu comentei com ela assim: mas esse mês eu estou bem feliz porque eu consegui alcançar minha meta de 100 mil reais investidos, meus primeiros 100 mil reais investidos. E eu lembro de ter naturalmente compartilhado isso com ela. E a resposta que ela deu foi, em tom de deboche, foi: sério? Só isso? Nossa, eu achei que era mais. E riu. E na hora eu achei essa reação dela muito estranha, porque uma pessoa que tem mais do que você e quer ver o seu bem, deseja o seu sucesso, não critica e nem debocha das suas conquistas, porque não se trata de uma competição. Quando algum cliente vem me contar uma conquista ou amigo vem comentar alguma coisa comigo, de alguma coisa que conquistou, eu fico feliz e parabenizo a pessoa, porque afinal de contas é uma conquista e normalmente conquistas são um marco na vida de qualquer um. E quando se trata de pessoas mais próximas a mim, então eu fico ainda mais contente, porque afinal de contas eu faço questão de estar perto de pessoas que prosperam. Não faz sentido para mim criticar ou debochar da conquista de uma outra pessoa. Mas enfim, foi nesse momento que a minha confiança na pessoa acabou e a partir dali eu comecei a falar com ela somente o básico, somente aquilo que era necessário. A confiança acabou totalmente. E foi nessa prática, foi vivendo isso que eu entendi que até as nossas conquistas precisam ser escolhidas a dedo para quem você conta. Um outro ponto importante sobre esse mesmo assunto de você não contar as suas metas financeiras para as outras pessoas é que nem tudo sai conforme nós planejamos. Se você tem, por exemplo, uma meta de juntar 10 mil reais e você conta para todo mundo e aquilo não sai conforme você planejou, além de você ter que lidar com a frustração de rever a rota para conseguir ter os seus 10 mil, você também vai precisar lidar com a opinião de outras pessoas. Quando você conta as suas metas para sua família, para os seus amigos, no seu local de trabalho e até para os vizinhos, isso gera nas pessoas uma certa expectativa. E você que está contando sente também um certo prazer ao estar falando sobre isso. Mas se você passa a contar frequentemente aquilo que você quer fazer e não faz, as pessoas passam a desacreditar de você. E nesse ponto nem é por maldade, é porque você falou tanto que vai fazer alguma coisa e não fez, que elas passam a não acreditar mais que você vai fazer aquilo. Até que chega um ponto que nem você passa a acreditar em você. E sobre isso já tem um vídeo aqui no canal, mas eu também vou deixar um livro para vocês, que é A Arte de Falar e Fazer, do Jerônimo Temel.
Esse livro me ajudou muito a entender sobre esse assunto e eu acho que pode ajudar você também. E eu espero que você que está assistindo esse vídeo e é inscrito aqui no canal tenha as suas metas financeiras. E não interessa se é sua reserva financeira, se é sair das dívidas, se é comprar sua casa, viajar, comprar sua moto, seja qual for a sua meta, se no meio do caminho você receber alguma crítica, eu quero que você lembre desse vídeo. Em primeiro lugar, escolha a dedo as pessoas que vão saber das suas metas. Nem todo mundo precisa saber da sua vida, nem que seja da sua família. Em segundo, por mais que você não conte, quando você começar a agir e os resultados começarem a aparecer, pode sim começar a aparecer críticas para você do tipo: nossa, que mão de vaca, ai que muquirana, agora você está querendo ser aquilo que você não é, ou até debocharem de você, qualquer coisa nesse sentido. E isso já pode ser um indício de que você está no caminho certo, porque primeiro as pessoas criticam, depois elas pedem a sua ajuda. Mas quando te criticarem, receba e analise. Ouça com atenção aquilo que está sendo dito, porque se for uma crítica construtiva, vale a pena você ser humilde e ajustar aquilo que precisa ser ajustado. Mas se foi um comentário somente para te colocar para baixo, lembre que aquilo que foi dito fala muito mais sobre quem criticou do que quem foi criticado. E aí você deixa isso para lá e continua seguindo a sua vida para ter uma vida financeira muito melhor. Eu fiz esse vídeo como uma forma de ajudar você que já passou por isso em algum momento da sua vida, até como uma forma de te preparar, caso você venha passar por isso novamente. Porque sim, existem pessoas que já deixaram de guardar dinheiro, de tentar ter uma vida mais organizada financeiramente e até de sair das dívidas, porque receberam tantas críticas e não souberam lidar com elas. Se de alguma forma esse vídeo te ajudou, já deixa o seu like, porque a sua curtida ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Se ainda não é inscrito nesse canal, já aproveita e se inscreve, porque aqui eu falo sobre finanças pessoais e te ensino a cuidar melhor do seu dinheiro. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo do meu canal. Tchau e até o próximo.